13 de dezembro do ano de 2016. Uma data bastante feliz para a nossa Igreja Católica em todo o mundo, porque hoje nós estamos relembrando, celebrando a vida de uma das santas mais queridas da nossa Igreja. Eu estou falando de Santa Luzia, a protetora da visão. E aproveitando essa característica tão importante, tão marcante dessa nossa santa querida, nós vamos conversar hoje no quadro Bons Conselhos com o Frei Francisco Lopes. Com ele nós vamos querer justamente saber como que nós devemos aproveitar o nosso sentido da visão para enxergar o mundo cada vez mais com os olhos de Deus. Frei, muito obrigado por receber mais uma vez o programa Em Tuas Mãos aqui no convento. Bem-vindos de novo. Muito obrigado. Começo perguntando para o senhor, Frei, justamente, é uma missão bastante difícil, no mundo cético que nós vivemos hoje, no mundo da descrença, tentar enxergar a vida pelos os olhos de Deus, não é isso? É difícil, mas a gente consegue com a própria graça de Deus, não é? Deus não deixa de nos olhar e também nós devemos procurar neste mundo, nesta realidade do mundo de hoje, onde nós o vemos, onde Ele está, quais são os sinais da Sua presença. Este tempo que é também um tempo de preparação para o Natal, estamos celebrando Santa Luzia, ou seja, olhando para a vinda do Senhor, olhando para a vida desta santa que tão jovem amou o Senhor, deu a sua vida por Ele, nós encontramos também nos nossos dias sinais da presença de Deus no nosso meio. E nas relações humanas, como é que o senhor acredita que ter essa postura de enfrentar a vida, de encarar o mundo com os olhos de Deus, pode nos ajudar nas relações interpessoais? Bom, eu digo sempre que Deus, diferente de nós, Ele não tem um olhar de urubu, não é? Nós temos uma tentação de ver só o negativo, ver o ruim das pessoas, às vezes até da gente mesmo. Então Deus, quando olha para a gente, ele vem olhar aquilo que Ele deixou, o que Ele fez em nós, ou seja, são partes ou partículas dEle mesmo, não é? Ele olha o bem, Ele olha o nosso esforço, Ele olha a nossa boa vontade, a nossa dedicação. O que não é, que Ele não nos fez, que não nos deu, que é o pecado, que é aquilo que é ruim, não interessa a Ele senão para perdoar. Então, se nós tivermos também esse comportamento em relação às pessoas, de ter um olhar positivo para conosco mesmos, para com Deus e com as outras pessoas, aí a coisa fica bem diferente. Aproveitando um pouco também, já que o senhor tocou no assunto, eu queria saber do senhor, queria que o senhor fizesse uma análise na realidade, porque geralmente ver é sinônimo de julgar. Exato, porque o olhar é aquele instrumento nosso, né, aquele instinto nosso, natural, que nos coloca para fora. Mas justamente como diziam os padres da igreja, o olhar de Deus é interior. Então Jesus nos ensina com o seu modo de olhar as pessoas, no seu tempo, convivendo com as pessoas que tinham alguns problemas, pecados, sofriam escândalos, discriminação, nos ensina também a olhar para nós mesmos e para os outros com um olhar misericordioso, ou seja, não se precipitar e, sobretudo, não julgar pelas aparências, né? Porque a gente não conhece o interior das pessoas, às vezes não conhece o interior do nosso próprio coração, então é importante ter este equilíbrio, né? São Paulo é uma pessoa que na Escritura aparece como um símbolo deste equilíbrio, um homem que sabe viver na adversidade, na abundância, na alegria, na tristeza, no sofrimento e nos momentos de êxtase, de encontro com Deus, porque ele tem esse olhar interior. Então é hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos dentro de nós esta presença de Deus, mas lembrando que o Deus que está dentro de mim, que me vê, também está dentro da outra pessoa. E nas nossas relações com a nossa casa comum, como é que o senhor acredita que ter essa postura de tentar olhar o mundo pelos olhos de Deus pode nos ajudar a ter respeito com a casa em que habitamos? Então, abrindo esses nossos olhos físicos, nós contemplamos a beleza de Deus concretamente na sua obra, né, nas suas criaturas. Como não se espantar, não é, com a grandeza do mar, as águas, as árvores, os pássaros, as flores, o sol, a lua, como dizia São Francisco, não é? As criaturas que contemplam e falam do Altíssimo Senhor, são ali a própria voz de Deus. Então, olhando para as coisas criadas por Deus, para as pessoas e para as outras criaturas, tudo aquilo que nós podemos contemplar com o nosso olhar, nós devemos respeitar isso e conviver com toda esta realidade, porque é obra de Deus, não é obra nossa. Nós fomos enviados a este mundo como parte desta criação,
para cuidar desta criação, para conviver, para procurar harmonia e não para explorar, destruir, incendiar, né, como se tem feito nos últimos dias aqui na nossa região. Então, só quem contempla a natureza como obra de Deus pode sentir-se parte do projeto de Deus, como no jardim primordial, como diz a Bíblia, e ajudar a preservar esta casa comum, que é a Terra, o planeta onde nós vivemos. Aproveitando que hoje eu iniciei a entrevista falando que 13 de dezembro é o dia de Santa Luzia, queria que o senhor falasse um pouco para a gente da importância do exemplo deixado por esta santa com relação a esse assunto que nós estamos tratando hoje. Bom, Luzia é, como diz o próprio nome, né, uma santa de luz, não é? Iluminada e iluminadora, e que mesmo sofrendo a tortura, a pressão, a perseguição, arrancando-lhe os olhos, ela não perdeu a luz da fé. Então, ela tem essa luz interior que transmite para os seus contemporâneos e que até hoje chega a nós, não somente como uma devoção, mas como um modelo a ser seguido, de fidelidade, de perseverança, de coragem, de idealismo, de utopia, de sonho, mas, sobretudo, de amor a Jesus Cristo, sobretudo, modelo para os jovens de hoje. E para encerrar nossos bons conselhos de hoje, eu queria só fazer uma pequena reflexão. Nós conhecemos pessoas que não têm o dom físico da visão, mas eu acredito que nem elas não são as piores cegas que temos na sociedade, não é isso? Certamente o que mais atrapalha é a cegueira espiritual, né? Quando a pessoa vê somente o seu ponto de vista, somente o seu modo de compreender as coisas, ela é uma pessoa cega, não é? E ela é aquele tipo de cego que cai no buraco, como diz Jesus, no abismo, e ainda leva os outros. Um cego não pode guiar outro cego, diz Jesus no Evangelho. Eu conheci uma pessoa, uma vez uma senhora, que ela tinha praticamente todos os órgãos dos sentidos prejudicados. O primeiro que ela perdeu foi a visão. Então, através de uma técnica muito avançada, ela conseguia se comunicar através dos movimentos dos lábios e um computador escrevia aquilo que ela estava querendo dizer. Depois, até mesmo isso ela perdeu. Ficou somente com o tato na ponta dos dedos. Alguém desenvolveu uma técnica, quantas vezes apertasse os dedos, ela entendia que era uma letra, uma palavra, uma frase. E foi nessa segunda fase que eu perguntei a ela, e você reza? Como é que você reza sem ver, sem escutar, sem falar? Ela disse, eu nunca rezei tão bem, porque nunca tive tanto silêncio dentro de mim. Não escuto nada, ninguém me atrapalha. Eu sei que estou somente eu e Deus. Então, existem perdas que são ganhos, não é, para a pessoa. Jesus mesmo diz que é melhor que nós entremos no reino do céu sem algum órgão dos sentidos, de que todo o nosso corpo e todo o nosso ser se perca. Então, pode ser que uma deficiência, uma doença, uma enfermidade, uma debilidade que nós possuímos agora, seja uma oportunidade de crescimento espiritual muito maior e de luz muito maior. Pode sim ser que um cego enxergue mais do que eu, que tenho a graça da visão física. Muito obrigado, então, Frei Lopes, pela sua participação no programa Em Tuas Mãos, 13 de dezembro. Um excelente dia de Santa Luzia para você aí e para o senhor também. Muito obrigado, volte sempre. Muito obrigado e peçamos a Santa Luzia que interceda a nosso Senhor para que nos mande um bom inverno, como aqui no Nordeste, hoje no dia dela, é um dia de nós termos mais uma esperança de chuvas para a nossa gente. Obrigado. Amém. Programa Em Tuas Mãos, continua.